Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da terra restaurada, os 6 dias da recriação, e nós já falamos dos 6 dias, estamos no 6º dia, falamos da sabedoria de Adão, falamos da necessidade que Adão sentiu de ter uma ajudadora, falamos de Deus ter visto essa necessidade, ter declarado o propósito para suprir a necessidade de Adão. E agora nós vamos falar desse processo de criar a mulher. Então nós vamos seguir o texto, nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, verso 21. Nós vamos ver a ação de Deus para dar a Adão uma ajudadora, uma mulher. A mulher sendo a última criação dos 6 dias. Diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. Então esse é o texto que nós vamos estudar, continuar estudando. Agora Deus vai fazer essa mulher, e como Deus vai fazer? Ele vai fazer de Adão. Ele fez Adão da terra e vai fazer a mulher de Adão. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Então veja que foi uma ação combinada. Quando você lê o texto assim, parece que Deus ele deu um sono profundo em Adão sem que Adão soubesse. Adão desmaiou, como uma surpresa, mas foi uma ação combinada, nada sem acordo e concordância. Nada aqui foi sem acordo e concordância, porque foi uma ação combinada, porque Adão teria que dar uma oferta, Adão teria que dar algo de si para criar a mulher. Então, se Deus tivesse criado a mulher do pó da terra sem a participação de Adão, então Adão não precisaria participar e ser concordado as coisas. Mas como foi uma ação combinada com concordância, porque Adão daria uma costela de oferta para isso, Então Deus explicou a Adão o que iria fazer. Ou seja, o texto aqui está reduzido, mas Deus viu a necessidade, falou: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma adjutora ou uma ajudadora que esteja face a face com ele, e o colocou para colocar nome aos animais, e depois disse a Adão o que faria. Então Deus fez cair, depois de conversar e explicar: bom, Adão, eu tirei você da terra, mas eu vou tirar Eva de você. Você vai ter que dar a oferta para você ter essa mulher. Você vai ter que dar algo de si mesmo para ter essa mulher, certo? Veio então de fora de Adão para dentro dele, de Deus para Adão. Veio um sono, da parte de Deus. Ao Adão consentir e concordar com um plano, houve um sono em Adão que veio de Deus para ele. Então a maioria das pessoas dizem que foi uma anestesia geral, a primeira anestesia. Adão ele teve um sono profundo mesmo, um sono pesado, um sono bem forte, um sono que impedia ele de sentir qualquer dor, de ter qualquer sintoma ali, por causa desse sono tão forte que Deus fez cair sobre ele, certo? Então o sono foi tão forte, que este adormeceu. Então Adão ele não suportou, ele deitou, ele fechou os olhos, ele ficou inconsciente. Veja, para a mulher aparecer, Adão teve que deitar em maneira de descanso, fechar os olhos e ficar inconsciente, porque ele ia passar por uma cirurgia, por uma operação. Então isso mostra como Adão confiava em Deus, como Adão era alguém que cria em tudo que Deus falava, e como Adão tinha essa condição de confiar no Senhor,
Então foi um ato de fé dormir, ou seja, Adão acreditou que ele ia dormir e quando ele acordasse teria uma esposa para ele, teria uma mulher. Então veja que foi fé de novo aqui. Deus está movendo as coisas nesse sexto dia, usando Adão, usando a fé de Adão, dando capacitação para ele crer. Você não coma da árvore, fé. Você tem que fazer uma doação para você ter essa mulher, uma oferta, fé. Você tem que dormir para essa mulher aparecer, fé. Deus está falando de fé para ele viver pela fé. Isso fala muito conosco, né, de nós termos essa fé. Isso fala de Cristo também, certo? Em outros vídeos nós vamos falar melhor disso, mas fala de Cristo que teve que morrer para a igreja, né, aparecer, para a igreja surgir, né? Adão teve um sono profundo, mas Cristo teve o sono da morte. Ele teve que morrer e ele confiou em Deus para quê? Para que tivesse a igreja, certo? Então, aí diz aqui o texto, e tomou uma das suas costelas. Então Deus, né, quando Adão entrou nesse sono profundo, nesse sono inconsciente, Deus foi e tomou, tirou uma das costelas de Adão. Então, muitos dizem que isso é uma ficção, pode ser algo assim que não existe, uma lenda, alguma coisa apenas para falar da mulher, até porque esse texto de Gênesis é o único relato antigo que fala da criação da mulher, o único relato nos povos antigos que fala esse texto de Gênesis, mas eu acredito piamente na literalidade desse texto e que costela aqui significa costela mesmo, significa osso, sono aqui significa sono de fato, caiu sobre ele um sono pesado, significa isso mesmo, que houve um sono pesado sobre ele. Eu acredito nessa literalidade. Então, não há explicações claras do porquê foi tirada uma das suas costelas, não tem explicação na Bíblia, algum texto dizendo Deus tirou da costela, Deus fez da costela de Adão Eva por isso ou por aquilo. Não há explicações assim claras, mas dizem, né, existem dizeres, né, de homens que dizem, e esse texto é usado muito em casamento também, né, e essa explicação que ora eu dou aqui também, ela é muito usada em casamentos. Então diz que foi da costela porque não foi tirada a cabeça para não subjugá-lo, para a mulher não pensar que ela podia ser cabeça como Adão e subjugar Adão. E também não foi tirada a cabeça mostrando que a mulher ia ter a sua própria mente, né? Adão tem sua mente masculina e Eva teria uma mente feminina, certo? Então, nem dos pés para não ser pisada. Então não foi tirada dos pés para Adão não maltratar, certo? Hoje eles dizem isso, né? Eu acho que isso serve mais para o Adão caído do que esse Adão perfeito, porque jamais ele faria isso. Eu acho que isso indica mais que não foi tirado dos pés, porque a mulher teria o seu próprio caminho feminino, as suas próprias escolhas femininas, que seria diferente das escolhas masculinas, certo? Do seu lado para ser igual a ele. Então foi tirada da costela do lado para ter igualdade, né? Uma ajudadora que esteja face a face com ele, uma mulher que estivesse ao lado, do lado, né? E foi tirada debaixo dos seus braços para ser protegida. Então foi tirada debaixo do braço, o simbolismo da proteção, o simbolismo do cuidado que Adão teria com essa mulher, certo? E também de perto do coração para ser amada. Então a costela, né, foi tirada aqui para fazer a mulher e foi perto do coração para ela ser amada, para ela ser querida. E foi isso que Adão fez quando viu Eva. Ele sentiu esse sentimento por ela, de amor, certo? Então, e fechou a carne em seu lugar. Então Deus tira uma das costelas de Adão e depois
Deus vai e fecha a carne em seu lugar. Então, olha só a cirurgia. Abre, faz uma ferida, certo? Depois vem e fecha e coloca a carne no lugar. Então, como Deus abriu? Não sabemos. Como que Deus abriu? Não sabemos como Deus abriu. Como um cirurgião faz? Talvez. Como tirou a costela? Também não sabemos. Algo duro, como ele tirou? Como ele deslocou? Não sabemos. Como cirurgião? Acredito que não. Acredito que tivesse o seu poder ali para tirar de uma maneira sobrenatural. Como fechou? Não sabemos. Como ele fechou, não foi como cirurgião, porque ele não deu ponto, certo? Ele só sabe que ele fechou através do seu poder. Como não teve cicatriz, ou se teve cicatriz, não sabemos. Quando foi fechado a carne de Adão ali, não sabemos se teve cicatriz ou não. Eu acredito que teve a cicatriz, que ficou uma cicatriz para lembrar que a mulher foi tirada dele, assim como Cristo tem cicatrizes até hoje, nas mãos, no lado e nos pés. Ele tem cicatrizes para mostrar que ele venceu, e ele tem a igreja por causa da vitória que ele teve sobre a morte. Creio que a cicatriz continuou em Adão para mostrar a Adão que através dessa oferta, através dele confiar em Deus no sono pesado, ele recebeu a Eva, a sua esposa. Então, essa é a primeira explicação, falando a respeito dessa cirurgia espiritual, essa cirurgia sobrenatural que Deus fez sobre Adão, para que através dessa oferta que Adão deu, que foi sua costela, dessa costela criar, formar uma mulher para Adão.